Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro Revelações da Bíblia. Hoje nós vamos responder à questão: o que é a eleição, predestinação e vocação para a salvação? Lembrando que nós estamos estudando a doutrina da salvação através da metodologia de perguntas e respostas. Vamos então responder a esta questão: o que é eleição, predestinação e vocação para a salvação dentro das etapas da salvação? A primeira etapa é a eleição. E o que é a eleição? O pecado de Adão e Eva lançou a humanidade para a perdição eterna, ou seja, a sua total separação da santidade do Senhor. Então, nesta condição, Deus fez uma eleição, que significa literalmente uma escolha, onde o Senhor, em seu infinito amor e misericórdia, resolveu, mesmo antes da fundação do mundo, eleger salvar a humanidade de seus pecados. Então, Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. E nessa desobediência, eles tiveram que se separar, ou se separaram de Deus, da santidade do Senhor. Mas Deus fez uma escolha: salvar a humanidade. E essa escolha, ela está tipificada no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerá por todos os dias da tua vida. Agora vem o versículo 15, que é a promessa de salvação. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, Jesus Cristo. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a promessa do Senhor em enviar seu Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade na cruz do Calvário. Então Deus fez uma escolha, que no processo de salvação chamamos de eleição. Salvar a humanidade. Esta foi a escolha do Senhor. Na segunda etapa, nós temos a predestinação. E o que é a predestinação? Deus predestinou toda a humanidade, determinando dois caminhos com relação ao futuro da vida espiritual de um ser humano. Isto é, viver eternamente com Deus ou viver eternamente sofrendo com o diabo, nas trevas, sabendo-se que pela presciência do Senhor, Deus já conhece antecipadamente quem acreditará em Cristo e quem o rejeitará. Ou seja, quem terá a vida eterna no céu e quem irá para o lago de fogo e enxofre. Sendo estas condições de vida a escolha da própria pessoa individualmente frente a um chamado futuro que o próprio Deus efetivou. Então, aqui, a predestinação é que Deus, ao fazer uma escolha de salvar a humanidade, ele diz: olha, essa escolha de salvação da humanidade vai destinar a todos que creem para a salvação. E para os que não creem, para a condenação eterna. Mas a vontade de Deus
é de salvação de toda a humanidade. De toda a humanidade. Então não há aquela, vamos dizer, um ensino, né? Não é bíblico o ensino de dizer que Deus escolhe um para a salvação e escolhe outro para a condenação. Não. Essa é uma decisão pessoal de cada um quando ouve a palavra, ouve o plano de salvação. O que Deus fez foi: eu escolho salvar a humanidade através do meu filho Jesus, do sacrifício do meu filho Jesus na cruz do Calvário. E quem confia, quem coloca a sua fé neste sacrifício, obterá a salvação. E esta é a vontade de Deus, salvar toda a humanidade. Jesus, Deus, não quer condenar ninguém. Não quer enviar ninguém para o inferno. Ao contrário, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículos 16 a 21, diz assim, João 3, 16 ao 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Terceira etapa no processo de salvação: vocação ou chamamento. E, nesse sentido, a Escritura ela demonstra com as suas sagradas linhas que existe um chamado especial de Deus para a salvação. Para todas as pessoas, sem exceção. Mas também se percebe que este chamado só atua de maneira eficaz aos que reagem a este chamado, compreendendo o real significado do Evangelho de Cristo, sob a obra da iluminação do Espírito Santo, sendo isto, então, necessário devido à depravação moral e espiritual das pessoas, que se entregam a toda sorte de pecados mundanos, que os impede de captar a verdade revelada em Deus. Então, este chamado é especial e ele é eficaz para os que realmente creem na extraordinária mensagem da salvação, eliminando assim os efeitos malignos do pecado. Se você já não fez, faça neste momento. Entregue a sua vida a Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, para encerrar esse momento, no versículo de número 28 ao 30, diz: Vinde a mim, Jesus falando, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Portanto, aí nós temos 3 etapas da salvação. Eleição, Deus escolheu salvar a humanidade. Predestinação, Deus predestinou o homem para a salvação. Ou seja, a humanidade, toda a humanidade para a salvação. Terceiro, Deus chama.
E esse chamamento é através desta palavra que é pregada, que é anunciada para a salvação de todas as pessoas, sem exceção. E assim terminamos o nosso encontro de hoje, Revelações da Bíblia. No nosso próximo encontro, nós vamos responder a seguinte questão, com mais três, ou melhor, mais quatro etapas do processo de salvação. Primeiro, o que é a fé salvadora? Segundo, o que é o convencimento do pecado, da justiça e do juízo? Terceiro, o que é arrependimento? E quarto, o que é perdão dos pecados? Até o nosso próximo encontro, Revelações da Bíblia. Shalom.